Aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 28 diz: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E também Romanos capítulo 4, versículo 5 diz assim: Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Amados, precisamos de uma igreja bíblica, no Espírito, que não justifique o pecado, que não deixe os seus membros brincarem com o pecado e esconderem o pecado. Mas, por outro lado, precisamos de uma comunidade terapêutica que ensine os membros que, sinceramente, estão confessando seus pecados no temor do Senhor humilde, que eles são perdoados, que a fé vem antes das obras. A fé está conectada à raiz e as obras serão os frutos futuros. Nesse texto diz que não é o nosso desempenho atual que nos justifica diante de Deus, mas quando cremos no Senhor Jesus, Ele nos declara imediatamente sem culpa, perdoados, dignos de toda salvação e todas as bênçãos, pela obediência de Cristo. Então nos é imputado, é acreditado para nós a justiça de Cristo. A obediência dele passa a ser a nossa obediência. E quando cremos nisto, recebemos o Espírito da obediência. E aí, pela fé, o Senhor prossegue esse trabalhar, santificando e nos ajudando cada vez mais para a obediência da fé. Queridos, é muito importante compreender que se o irmão está confessando seus pecados, suas falhas e fraquezas, assim como Jesus o perdoou, a igreja precisa aprender no Espírito Santo a não se escandalizar, não rejeitar e não desprezar, pois todos nós estamos no trabalhar do Espírito. A igreja deve ser um lugar onde, quando o irmão revela a sua fraqueza, a sua limitação, a área em que ele está tendo batalha, a igreja tornar bem claro que o Senhor já compreendia isso, já o perdoou, o aceitou em Cristo, e que, com certeza, o Senhor está perdoando e ajudando, e toma essa responsabilidade de gradativamente o ajudar a vencer isto. Muito importante compreender que fomos aceitos em Cristo. Nesses textos que lemos, o que contabiliza diante de Deus é a nossa fé em Jesus Cristo, que nós recebemos através da palavra. Então, através dessa fé, a graça vai nos fortalecendo. E aquele pecado que nós confessávamos, aos poucos nós conseguiremos renunciar. Aos poucos nós conseguiremos vencê-lo com facilidade. É importante compreender que no início do processo, a confissão vem acompanhada do sangue que nos perdoa 70 vezes 7. O sangue de Jesus que nos perdoa e nos purifica de todo pecado. E com o tempo passando, além do perdão do sangue de Jesus, o Espírito Santo vai nos ajudando, nos fortificando, nos limpando, nos vivificando, de maneira que nós aí conseguimos sim renunciar àquilo. É muito triste quando um novo convertido entra na igreja e não consegue renunciar a algum pecado, não consegue vencer imediatamente algum pecado, e a igreja pensa que ele tem má vontade, ou pensa que ele está brincando com o pecado, quando lá no seu íntimo ele está lutando contra aquilo, confessando aquilo, rejeitando aquilo. Por isso que diz em 1 Coríntios 4:5, nada julguem antes da hora, pois naquele dia o Senhor revelará as intenções do coração. Muitas vezes o irmão está falhando, está caindo, mas não é por maldade, por brincar com o pecado. A sua fé ainda não é tão esclarecida, ele ainda não foi como um odre muito fortalecido, por isso ele ainda não consegue, mas ele deseja isto. Deus já colocou o desejo. Aquele pecado que antes ele tinha prazer, hoje ele já tem horror. Ele quer largar aquilo, como Paulo em Romanos 7 estava numa luta espiritual. E ele diz no Romanos 7 que primeiro ele tentou na sua alma, na sua condição humana, lutar contra o pecado. E ele não conseguia largar aquilo e se sentia culpado, e se sentia condenado e perdido. Mas aí em Romanos 8 ele descobre a lei do Espírito de vida que trabalha por ele, que o ajuda a esse desempenho que a palavra nos chama. Então aí ele fica na dimensão do Espírito.
Muitos irmãos, porque entraram agora na igreja, ainda andam na carne, não sabem ainda como andar no Espírito. E é preciso ter paciência com essas pessoas, não descartá-las, não rejeitá-las, não acusá-las. A Bíblia diz em Romanos 14:1 que não receba um novo convertido já atacando as suas falhas, fraquezas e imperfeições. É muito importante compreender que a igreja, sendo lugar de aconchego, de amor, de perdão, de misericórdia, não compactuando com o pecado, empurrando para debaixo do tapete, não dizendo que o pecado não tem importância, não como que uma igreja onde o pecado é visto como comum, pois o pecado é uma coisa séria. Matou o nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, o pecado do nosso inimigo, e foi vencido na cruz do Calvário. Sabemos que o homem maduro, o homem espiritual, ele consegue vencer o pecado, pois Romanos capítulo 8 diz que nós só podemos vencer o pecado pelo Espírito. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 13, fala que se pelo Espírito mortificarmos os pecados. Então, até andar no Espírito, o homem precisa compreender que o sangue de Jesus o perdoará 70 vezes 7, que ele não está premeditando o pecado, não está brincando com o pecado. É claro que aquele que está brincando com o pecado, está apenas na igreja, mas não está arrependido, ele não vai sentir o refrigério, ele vai sentir cada vez pior, até desviar. Mas aquele que é sincero, que está pecando por fraqueza, por falta de compreensão, é muito importante ensinar esse irmão que o Senhor já conhecia ele antes de entrar na igreja, e que o Senhor se torna responsável não somente dessas questões exteriores, a questão da saúde, das finanças, da família, mas que a nossa carne também é da alçada do Espírito Santo. Ele também resolveu isso para nós na cruz do Calvário. Ele já matou o nosso velho homem e nos deu uma nova natureza. Agora está renovando a nossa mente para que saibamos que nenhuma tentação é maior do que podemos suportar. Até que tenhamos a nossa mente renovada, muitas vezes perdemos a batalha por ignorância, por falta de compreensão de como é andar no Espírito. Mas o Senhor está nos ensinando. E cada vez estamos errando menos, meus irmãos. É claro que quando chegarmos ao céu, não iremos chegar ao céu porque nunca erramos. Em Eclesiastes 7:20 diz que não há nenhum homem que faça sempre o que é certo e nunca peque. E 1 João capítulo 3, no versículo 2, fala que quando estivermos diante do Senhor, seremos igual a Ele, pois o veremos face a face. Então, todo mundo está no nível de imperfeição e nós não seremos salvos pelo nosso desempenho. É claro que nós queremos cada vez mais santificar a nossa vida para agradar ao Senhor, mas nós não seremos salvos pelo nosso desempenho, nós seremos salvos pelo sangue de Jesus. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 14 e 15, diz que eles estavam diante de Deus lá no céu, por causa que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Diz no versículo 15, razão porque se acham diante do trono. Não é porque eles acertaram sempre, mas quando erraram, reconheceram, e o sangue completa o testemunho. Meu irmão, não pense que o teu desempenho é mais importante que a sua fé. Se a tua fé for correta, através dela, o Senhor mudará o seu desempenho aos poucos. Se a tua fé estiver no Senhor Jesus, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pequeno na minha condição humana, mas o sangue de Jesus me purifica. Como diz Apocalipse, eu sei que você tem pouca força em você mesmo, na sua condição humana, mas não negaste o meu nome. Se você crer, como diz Hebreus 7:25, que o Senhor pode salvar perfeitamente aqueles que se achegam a Deus confiando em Jesus Cristo. Amados, Deus nunca desistirá de você primeiro. Você precisará desistir dele para ele desistir de você, como diz 2 Crônicas 15:2. Então, se achegue a Deus, sabe? Não se sinta desprezado e rejeitado pelo Senhor. Diga: Senhor, eu quero acertar, ajuda eu a santificar, ajuda eu a mudar, mas eu sei que o Senhor me aceita aqui e agora, e eu sei que se o Senhor vier agora, por causa desse sangue eu subo. Esses pecados confessados não me impedem de ser salvo, de ser agradável, de ser abençoado, de ser ouvido pelo Senhor, porque o pecado confessado ele é perdoado. Amados, guarda no seu coração essa palavra. Não é a culpa, não é a condenação que vai te tirar do pecado, é a graça, como diz Romanos 5:20.
Então, compreenda que essa graça que te salvou, ela pode te santificar através da fé. Dependa do Senhor. Como disse 1 João capítulo 5, versículo 11 ao 13, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Se ele vier hoje, você sobe por este sangue, porque você não está brincando com o pecado, você está lutando contra o pecado. Em João 5:24 diz...